Olá, pessoal. Vamos dar continuidade agora à segunda parte do terceiro capítulo, cujo título é Senso Cristão. E vamos começar com o subtítulo Participantes da Natureza Divina. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, lemos: pelas quais, ou por isto, pela habilidade divina de Deus, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Que natureza? A natureza divina de Deus. Ele disse que nós somos participantes da natureza de Deus. Que tipo de natureza de Deus tem? Justiça. Deus não tem uma natureza indigna, ele é justiça. Ele disse que nós somos participantes da justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21. A mesma natureza de Deus deveria dominar o seu espírito quando você nasce de novo. Mas a Bíblia não diz que essa natureza domina automaticamente o seu corpo. É aqui que muitas pessoas se confundem. Quando nascem de novo, elas pensam que o corpo e a mente delas também foram salvos. Mais tarde, quando querem fazer algo errado, depois de terem nascido de novo, o diabo diz: se você tivesse sido salvo, não iria querer fazer isso. Você não deve ter recebido nada. Você não deve ter sido salvo ou não teria esses pensamentos errados. Eu tenho uma notícia para você. Sua mente não foi salva e seu corpo não foi salvo. Foi seu espírito que nasceu de novo. Você foi feito a justiça de Deus através de Cristo Jesus, com Deus no seu interior. Agora, a presença de Deus precisa permear o exterior e o homem espiritual precisa levar o corpo à sujeição do espírito. Você precisa mortificar alguns atos do seu corpo para a igreja, para ouvir a palavra de Deus ou para ler este livro. O corpo, que é a carne, precisa ser disciplinado pela palavra de Deus. O corpo nem sempre quer fazer as coisas que o espírito deseja, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5,17. Algumas vezes, seu corpo dirá: prefiro não ir. E o homem espiritual dentro de você dirá: levante-se, corpo, você vai. Será ou o seu espírito ou o seu corpo que dominará você? E quando você nasce de novo, o seu espírito deve dominar o corpo. Observe a palavra deve. Algumas vezes seu espírito não domina porque você deixa de agir com base no que sabe. A palavra diz: vocês são participantes da natureza divina de Deus. Se somos participantes da natureza divina de Deus e Deus falou para trazer a criação à existência, o que você acha que vai acontecer quando você começar a dizer algumas coisas pela fé? Jesus disse que você pode ter tudo o que disser se você não duvidar e crer no seu coração nas coisas que ele está dizendo. Tiago capítulo 3, verso 1 e 2 diz: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O entendimento das palavras de Tiago é claro. Nós temos tropeçado nas nossas palavras. E ele continua: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedeceres, também lhe dirigiremos o corpo inteiro. Ele diz que aquilo que está na boca do cavalo faz com que o cavalo inteiro se vire para qualquer direção. Vejamos os versículos 4 e 6. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta da mesma em chamas pelo inferno. Deixe-me lhe dizer em palavras comuns o que Tiago está dizendo. Ele diz que você pode colocar freios na boca de um cavalo e virar todo o seu corpo. Ele diz que um grande navio pesando centenas de milhares de toneladas é virado em qualquer direção para onde quer que o capitão decida, apenas por um leme muito pequenino localizado no fundo. Ele segue em frente dizendo que a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim é a língua colocada entre os nossos membros, de tal modo que pode contaminar todo o corpo, incendiando o curso da natureza, ou, como diz várias versões, aliás, como diz a versão da Bíblia amplificada, a roda do nosso nascimento, o ciclo da natureza do homem. Isso significa que se você herdou boa saúde dos seus pais, de seu avô era saudável, se a sua boa saúde, de um modo geral, é uma marca na sua família, então muito provavelmente você será saudável. Quando você compra uma pólice de seguro, você precisa mostrar um exame médico. O médico pergunta como está a sua saúde, as dos seus pais e avós. E se eles morreram disso ou daquilo, eles podem dizer muito sobre o quanto tempo você vai viver com base nas respostas e essas perguntas. E a palavra diz que a língua pode paralisar essas forças naturais. A língua pode destruir o próprio curso da natureza, que faz com que você seja saudável. Se você começar a dizer, creio que vou ter alguma doença, provavelmente isso acontecerá. Acho que estou pegando um resfriado, você vai pegá-lo. Já recebi pessoas que entraram na fila de oração e disseram, tenho medo de estar com câncer. Bem, não tenho nenhuma prova disso, mas eu simplesmente acredito que estou com essa doença. A palavra diz que a língua incendiará o curso da natureza. Ela destruirá o fluxo que lhe dá a vida que Deus colocou em você para curá-lo e torná-lo saudável. Todos possuem poder natural de cura dentro do seu corpo. Se você cortar o dedo, não precisa se preocupar com isso. O corpo sabe como se curar. Esse poder de cura está em você. Se você começar a falar doença, enfermidade e derrota, terá liberado palavras que produzirão segundo a sua espécie. Você pode paralisar o poder natural de cura que Deus colocou em você com a palavra da sua boca. Muitos paralisam a cura divina da mesma maneira por meio da palavra negativa. Tiago continua, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Versos 7 e 8. Alguém disse, não adianta tentar. A Bíblia diz que você não pode domar a língua. Nenhum homem pode domá-la. A Bíblia amplificada diz, mas a língua humana não pode ser domada por homem algum. Ela é indisciplinada, irreconciliável, inquieta, maligna, cheia de veneno mortal. Verso 8. E sabe de uma coisa? Ela está dentro da sua boca. Tiago diz que nenhum homem pode domar a língua. Ela é um mal ignorável, cheio de veneno mortal, que envenenará o seu corpo e o seu espírito. Ela envenenará a sua vida ou ela lhe dará vitória na sua vida. Se for usada corretamente, a língua construirá vida e saúde no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Tiago diz que nenhum homem pode domar a língua, mas graças a Deus o Espírito Santo pode. Alguns perguntam, o que há de tão bom em toda essa coisa de falar em línguas, afinal? Sem falar no fato de que muitos acreditam que essas manifestações espirituais foi extinta com os apóstolos.
Observe a vida de Pedro. Ele tem estado sempre se gabando e dizendo o que faria. Eu morrerei por você, ele disse a Jesus. E Jesus estava bem ali ao seu lado. Mais tarde, alguém disse: creio que aquele homem é um deles, tentando acusar Pedro de ser um seguidor de Jesus e um cristão. Mas eles não puderam encontrar evidências suficientes para condená-lo. Não. Pedro disse: não conheço este homem. Essas palavras saíram diretamente da sua boca. Ele não teve o controle da língua. Ela estava dominada pelo medo. Subtítulo: depois do dia de Pentecostes. Mas depois do dia de Pentecostes, quando Pedro foi batizado no Espírito Santo e falou em línguas, o poder de Deus entrou nele. Então Pedro levantou-se e falou por 3 minutos e 3.000 almas foram salvas. Havia poder nas suas palavras. Depois disso, saiu do cenáculo e ao primeiro aleijado com quem deparou, ele disse, na minha versão: não tenho medo, não tenho nenhum dinheiro. Minha mulher guarda todo o dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Vê Atos capítulo 3, verso 6. Os olhos daquele velho homem se arregalaram. Ninguém nunca falou comigo assim. Todos sempre diziam: ó, pobrezinho, algum dia tudo isso vai passar, vai valer a pena. Você está sofrendo pelo Senhor. Deus está tentando lhe ensinar alguma coisa. Mas quando Pedro disse: o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levante-se e ande, o homem respondeu: eu não sei o que é que eu mais quero. Glória a Deus. Subtítulo: Pedro tomou pela mão e ele se levantou. Pedro aprendeu a controlar a língua. Após esse dia, a Bíblia não registra mais Pedro tendo problema com sua fala dura. Isso deveria nos dizer alguma coisa. O poder de Deus começou a operar na vida de Pedro, depois que ele foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo o Espírito Santo domou a língua dele. Ele domará sua língua se você permitir, se você prestar atenção à palavra de Deus. O que o Espírito Santo trabalha no homem de dentro para fora. Então, com base no que Tiago afirma, o que diz, pode causar doença e enfermidade ou pode causar essas coisas. Você pode expulsar a doença e a enfermidade do seu corpo com as palavras da sua boca. Alguém disse: ora, isso mesmo soa como um pensamento ou ciência cristã. Não é ciência cristã. Não nego a existência da doença, eu nego o direito dessa doença existir em meu corpo, porque eu sou corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Subtítulo: a doença é uma maldição. A palavra diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Abre parênteses. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Fecha parênteses. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, verso 13 e 14. Toda doença e enfermidade estão debaixo de nossos pés. Também o Senhor nos fará vir sobre si toda a enfermidade e todas as pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que lá sejas destruído. Deuteronômio 28, 61. Mas glória a Deus, porque Cristo nos redimiu da maldição da lei. A Bíblia não relata nenhuma vez em que Jesus esteve doente, até ele se torna maldição por nós na cruz. Ele era o corpo de Cristo enquanto estava aqui na terra, mas agora você é um membro do corpo celestial de Cristo. Portanto, quando a doença ou a enfermidade tenta se prender ao seu corpo, você deve fazer esta confissão: eu sou o corpo de Cristo,
Eu fui redimido da maldição da lei e proíbo qualquer doença ou enfermidade de operar neste corpo. Cada órgão e tecido deste corpo funciona na perfeição com a qual Deus os criou para funcionar. Cada órgão e tecido funcionarão adequadamente, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E aqui terminamos o capítulo 3. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.